Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2021. Relatos da pandemia. Encarei meu medo e atendi a oferta do plano funerário, parte 2. Matheus Pichonelli, colunista do UOL, escreveu dia 10 de julho de 2021. A pandemia do coronavírus atualizou minhas configurações de pesadelo. Antes de março de 2020, não imaginava que se tornaria real um velho medo de acordar com um telefonema, tarde da noite, com uma oferta de plano funerário. Tarde da noite, aqui em casa, tem um conceito amplo. Começa às 20 horas e vai até às 5 horas, quando acordo de sonhos intranquilos e qualquer chamada soa como emergência. Faz alguns meses que uma das certezas dessa vida é que, não se sabe o dia ou a hora, o telefone com a oferta tocará. Às vezes em mais de uma vez. No mesmo dia. Não tenho nada contra planos funerários. Tenho até amigos que fizeram. Também não ignoro que uma vida bem vivida é uma vida sem surpresas. E que, por prudência, seria de bom tom facilitar o trabalho de amigos e parentes quando minha hora chegar. Meu problema é ser desperto, já noite adentro, com uma proposta do tipo e perder o embalo do sono pensando na dita basicamente, o que faço entre as 5 horas e as 20 horas. Perdi as contas de quantas vezes desliguei o telefone no ato tão logo a gravação de uma certa viva mais plena me localizava pedindo atenção para as vantagens de morrer sem enrosco. Tudo piorou quando, por ossos do ofício, escrevi sobre essas estratégias de televendas e ouvi do presidente da Associação Nacional de Agentes Funerários que, em vez de caixão, posso estar contratando um golpe telefônico. Como quem não temia a morte, digitei com firmeza o número que me tirava da mediação digital e me colocaria em contato com um vendedor em viva voz, certamente um ceifador de olheiras profundas fazendo bico num call center, segurando o telefone com as mãos peludas e a voz cavernosa. Foi quando descobri que meu maior medo era uma jovem de 19 anos, timbre adolescente, e planos imperdíveis para minha vida dali em diante. Com um texto decorado, ela invertia o ditado segundo o qual para tudo dá-se um jeito, menos para a morte. No caso dela, havia solução do meu óbito até meu sepultamento. Toda a documentação que precisava ser resolvida no cartório estaria encaminhada. Se preferisse cremação, ok. Se não, e se o acaso não me protegesse enquanto andasse por aí distraído, eu poderia cair sem burocracia em uma urna de alta resistência ornamentada com coroa de flores, pétalas e véu bordado. Só precisava ficar atento para não morrer a mais de 100 quilômetros da locação do velório, cujo aluguel eles mesmos providenciariam. Era a distância prevista em contrato para o translado. Quando ela perguntou se minha família tinha terreno, pensei na hora em responder que nosso sobrenome era aluguel. Ela riu, simpática. Disse que se referia àquela outra parte, um pouco mais profunda, que nos cabe neste latifúndio material. Nunca tinha pensado nisso, confessei, mas não precisava me preocupar, ela jurou. Numa urgência, ela me descolaria uma gaveta ou carneira com tudo pago durante 3 meses. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Fontes de Luz, esclarece que o medo da morte deve ser racionalizado ante a inevitabilidade desse fenômeno biológico.
Tudo nasce na forma orgânica para transformar-se molecularmente através da morte. A morte é, portanto, uma forma de desestruturação celular, que se encarrega de alterar o conjunto material sem destruir a energia que o sustenta. Nada existe que não experimente alteração, desde que a inércia é somente incapacidade de perceber-se o movimento. A vida é perene, pois que se encontra em todo o universo, originada no Pai Criador, e jamais se extingue. A vida é o ser espiritual em diferentes estágios, evoluindo sem cessar, a partir da vibração inicial até a angelitude superior. Por isso mesmo, o ser real não é o físico, mas o espírito que modela, e que, mediante a disjunção das moléculas, liberta-se da clausura carnal, da mesma forma que, mediante a união das partículas, volve ao corpo e recomeça a experiência orgânica. Morrer, desse modo, é desprender-se do magnetismo, do vitalismo orgânico, volvendo a vida em plenitude, à origem. Quando se apega às licenças do prazer e aos impositivos das paixões mais primárias, o espírito reage, no corpo, à libertação pela morte. Supondo que a vida se resume ao frágil e breve período dos sentidos físicos, o indivíduo hedonista teme e odeia a morte, sem se dar conta da degeneração material e dos complicados resultados perturbadores dela decorrente. Morrer é a libertação. Abandono da estrutura pesada a fim de planar livre na dimensão eterna. Atavicamente fascinado pelo corpo, que apalpa e sente, o ser humano, por falta do hábito da meditação, da reflexão, e desinformado a respeito da sobrevivência sem os mitos nem as fantasias religiosas do passado, na morte vê o aniquilamento, o cessar da vida. Ninguém morre, nada se destrói. Tudo experimenta transformações incessantes e o espírito prossegue vivo mesmo quando ocorre a desarticulação da maquinaria física que comanda. Graças às comunicações mediúnicas, confirmadas por Jesus redivivo, para demonstrar a vida estuante após a morte, desfruta-se a certeza da imortalidade, o que constitui alento e razão de alegria para todas as criaturas, que passam a viver no corpo trabalhando em favor da liberdade e da aventura espiritual que logo mais advirá. Confia, portanto, em Deus, e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que, no momento da morte, estejas preparado para sobreviver em plenitude. Se algum ser querido antecedeu-te na viagem de retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Se fizeres silêncio íntimo, falar-te-á, animando-te, para que prossigas em paz no desempenho das tuas tarefas até o instante da tua libertação. E se, por acaso, algum temor te ameaça no que diz respeito à desencarnação, recorda-te que diariamente, quando adormeces, experimentas uma forma de morte, cujo despertar é de certa maneira reencontrar a imortalidade. Ama os que morreram, mas vivem, preparando-te, por tua vez, para viveres depois que morras. Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.